Oi, boa noite, bem-vinda, bem-vindos. Então, vou fazer um teste de áudio aqui. Alguém pode, por favor, me responder se tá ouvindo bem, se o meu áudio tá chegando ok aí, por favor. Oi, boa noite, ótimo, grata, muito obrigada. É que eu tô sem o meu fone aqui, mas eu ficando perto aqui do microfone, eu acho que vai ficar bom. Ótimo. Então, pessoal, bem-vindos. Hoje, para compartilhar aqui no nosso tema, né? Autoconhecimento único com desenho humano original. Então, hoje eu acordei de manhã e veio assim, né, na minha barriga mesmo, assim, sabe? O não ser, né? Eu trabalho com desenho humano há 17 anos e eu dou aula, faço análises, então eu tenho esse conteúdo, digamos assim, no meu dia a dia. Estou sempre olhando para esse conteúdo já há muito tempo. Então, hoje em dia eu acordo de manhã e vem mesmo no corpo, assim, né? E eu senti, né, o não ser, realmente. Ok, conexão aqui. O não ser é um conceito inédito para o Homo sapiens. E, obviamente, ele vai ser recebido no planeta, né? De acordo, né, a percepção do Homo sapiens, que basicamente vive no não ser. Né? Eu vou tentar colocar da forma mais simples, mais sucinta, porque realmente o desenho humano ele é muito simples e sucinto, né? Porque é uma mecânica que você precisa perceber. O momento que você percebe a mecânica, você entende que existe um alinhamento. E o autoconhecimento com o desenho humano, a base é um grande alinhamento. Todos nós, porque nós vivemos dentro de um processo, né, dual, é um fato. A dualidade, ela tá na força vital, né? Aquilo que vai atrair, né, que mais vai atrair também em outro momento é o que a pessoa, né, é o que vai repulsar e vice-versa. Aquilo que repulsa agora vai atrair na mesma intensidade, né? O modulador disso tudo é o tempo. Então, o desenho humano, ele traz essa lente, né, para nós olharmos a partir da dualidade, mas da dualidade da mecânica. E para perceber esse mecanismo, então precisamos de um processo, né, empírico único, porque se trata de algo muito novo. Se trata de algo muito novo para o Homo sapiens, que é o fato, né, de que a dualidade é aonde realmente nós nos encontramos, né? Não tem como afirmarmos o bem, isso é bom, isso é ruim, né? Isso está certo, isso está errado, né? Porque existe um processo orgânico, holístico, né, onde todos fazemos parte. Então, o que existe é um alinhamento. E com o tempo, nós começamos a perceber, de acordo com o nosso desenho, no nosso processo pessoal, com autoconhecimento com desenho humano, nós começamos a perceber, né, começamos a perceber realmente como alinhamos. Então, existe na base o imperativo genético, que lá no desenho técnico, né, de 9 centros do desenho humano, você vai ter as áreas, né, os centros que vão estar coloridos, os centros que são lá coloridos no seu desenho, que representam a força vital, e as áreas abertas, que é o potencial. Então, é uma dualidade
que está pulsando dentro de um alinhamento, né? Então, a pessoa, ela pode ter lá na cabeça dela um discurso todo organizado sobre o porquê que ela está ali fazendo aquilo que ela acredita, ou isso e o aquilo. Entretanto, com a linguagem subatômica do desenho humano, nós percebemos realmente o que aquela pessoa está fazendo ali. Por exemplo, o Hauru-Hu, ele era um manifestador esplênico do ego, que onde ele ia, ele levava, né, um choque, né, de força vital para acordar as pessoas, despertar as pessoas para um princípio elevado. Veja, se a mente homogeneizada pega isso e começa a definir o que é um princípio, né, se a mente pega isso e começa lá querer definir o que é um princípio elevado, então você vai ter, né, a filosofia, e então você já entra nesse reino mental. Então, o conceito básico do desenho humano, a base da ciência do futuro, da diferenciação, é que a nossa mente, ela está aqui para o outro, como uma autoridade externa. Radicalmente, tudo que a mente diz de nós mesmos, ou que nós temos que fazer, e que é maravilhoso que eu consegui isso, uau, e aquilo, ou outro dia acorda, nossa, minha expectativa não deu certo. Esse filme todo acontece digamos assim, no nível mental, né, aonde é muito fácil de nos perdermos, né, por conta da nossa própria natureza única, né. Então, o desenho humano nos mostra, no desenho, cada um lá no desenho que gera a partir, né, da sua data de nascimento. Por exemplo, esse aqui é o desenho do Ra. As áreas em branco, né, e eu vou ficar nos centros hoje, eu nem vou entrar em detalhes, mas trazer mesmo ali o papel vital que os centros têm dentro da engenharia completa, né? Então, o Hauru-Hu, quando olhamos aqui para o desenho dele, a garganta, é uma garganta que está colorida, significa que ele tinha uma forma consistente de como fazer as coisas, de como ele se expressava, né, como ele falava, né? E ele veio então para isso, para condicionar as pessoas a uma expressão, a uma ação. Agora, se nós formos olhar, né, quais são os centros que chegam lá na garganta dele, então ele tem o ajna acima da garganta, quer dizer, ele tem então ali, né, uma corrente de consciência mental que define, né, a garganta dele, e ele traz 3 centros: o centro da força de vontade, o centro do coração, o centro do amor e direção, que é a identidade, e o centro da sobrevivência no agora, ligados à garganta, né? Então, o que ele trazia como expressão ali era, na hora, na presença dele, né, a pessoa sobreviveria, né, sobrevive a um choque, né, a algo que ela antes não tinha ouvido uma verdade, né, sobre si. Então, na presença dele, né, para sobrevivermos no agora, né, tinha aquela... Na presença... Minha internet está oscilando. Então, na presença dele, a pessoa, na hora, né, tinha ali um potencial, uma possibilidade de ouvir a verdade no agora, né, e lidar com o medo, né, de alguma inadequação. Então, mas para ele, os centros abertos, que são 2 centros de pressão, né, e 3 motores, né, então, o personagem que representa o potencial dele sempre era alguém, né, que ia manifestar se tinha vontade ou não, né, de ir pensar sobre alguma coisa, fazer alguma coisa, né, sobre energia, níveis de energia, qualidade de energia, né, e consciência emocional. Então, cada vez que ele ia lá se envolver num grupo de pessoas, né, ele ia lidar com as perguntas
que vinham, né, dos outros, com a pressa dos outros, com a onda emocional das outras pessoas e com, né, a energia das pessoas. Então, era, digamos assim, né, muita pressão para pensar e para sair fazendo e amplificando a energia, não sabendo quando parar, de evitar confrontações. Então, essa foi uma vida que ele viveu até antes ali de receber a voz. E aconteceu que teve um momento que houve uma discussão e tinha uma pessoa que era emocional da família dele, né? E houve aquela discussão, ele estava dentro, né, do mesmo ambiente, e ele né, amplificou a onda emocional, né, daquela pessoa, e ele saiu do ambiente, né, isso antes da voz, lá no Canadá. E ele saiu do ambiente, desceu no prédio, e quando ele chegou lá embaixo, ele respirou, e ele percebeu que não estava mais sentindo todo aquele impacto emocional, né? Então depois, quando ele, né, estava já, né, levando o desenho humano aí pelo planeta, ele usava esse exemplo, ele compartilhava, né, porque foi onde ele percebeu no próprio desenho dele, né, ali o grande desafio dele, que é basicamente, né, amplificar as emoções, né, o processo ali, a força vital emocional que a força vital que orbitava à sua volta, né? Então aqui era evitar confrontação, né? Não saber quando parar de evitar confrontação, pensando no que não importa e com muita pressa para resolver tudo isso. Era um personagem que estava lá e que viveu a vida toda e ficou até o final, porque não vai embora, né? O nosso potencial, nossos centros abertos, não tem nada para consertar ali. Na verdade, é o nosso potencial único, né? Então, mas ele dizia, né, eu continuo, né, a minha cabeça continua falando, a diferença é que agora realmente não escuta mais, né, e aí ficava naquela autoridade interna esplênica dele, né, que era na hora que ele sabia sempre, e ponto, final, né. Vou começar aqui, nós temos o desenho da Ana Paula, né, que é um desenho bastante definido, né? Temos mais centros definidos do que centros abertos, né? E isso já também nos traz, já nos mostra que vai o condicionamento nesses centros abertos, ele vai ficando concentrado. Quanto menos centros não definidos no gráfico, no corpo gráfico, né, você vai ter ali um condicionamento mais concentrado, e às vezes você vai encontrar desenhos que 8 centros são definidos e um centro é aberto, então ali vai ser o dilema da vida da pessoa, aquele centro aberto, né? O não ser, ele vai surgir, né? O personagem, o potencial vai estar, né, muito intensificado no sentido de concentrado, né, por conta de que é um lugar só, que vai estar, né, recebendo força vital para amplificar. Bom, então aqui nós temos, né, energia no agora para fazer algo, fazer o quê? Sentir e ter pressa, né, para trazer uma mudança, né, para uma sensibilidade tribal. Então, sempre ali olhando para as necessidades tribais dos outros, né, então sempre, digamos assim, diluída, né, na responsabilidade tribal. Entretanto, nós temos o sacral ligado à garganta por uma força vital que é completamente individual, né, e individual no sentido de autoempoderamento. Então você já tem uma dualidade aqui o tempo todo, mas é a natureza dela. Hoje em dia ela mesmo fala, né, que quando ela percebe alguma coisa, ela já entende que é do mecanismo, então aquilo ela já respira, né, ela olha no desenho, ela identifica, né, no desenho humano. Então nós temos aqui alguém que vem para, então, lidar com as dúvidas, com as perguntas e as confusões mentais e conceitos, né, na humanidade sobre sobreviver no agora. Entretanto, a natureza dela totalmente, né, através do tempo que ela adquire clareza do que ela quer.
né? Então nós somos seres, né, realmente é um casamento forçado, né, do ser, né, ou até também você pode olhar, né, o que é consciente, o que é inconsciente também, que funciona em síntese. Então existe dualidade dentro da dualidade. Então aqui o personagem do não ser, que é o potencial da Ana Paula, é sempre lá sobre qual é, né, qual é o medo que está sendo lidado ali, porque é o centro esplênico, é sobre o medo de sobrevivência, né, no agora. E, né, o que pensamos sobre a sobrevivência no agora, como conceituamos isso. Ao mesmo tempo que esse é o potencial dela, porque é isso que ela vai levar, o empoderamento da sensibilidade que ela traz emocional, né, para um empoderamento individual ali, né, energia no agora, que é o sacral ligado à garganta, né? Então, para ela, a dualidade aqui é se perder, né? Se perder pensando no que não importa, querendo ter certeza ainda, né? E ali lidando com, amplificando, né, esses medos da sobrevivência no agora. E o centro esplênico, ele realmente é desafiante, o potencial e a possibilidade da intuição e do instinto para nós nos mantermos vivos. É o centro de consciência mais antigo no nosso corpo, nosso sistema de defesa, né? Então ali é lidar com o medo dos outros e pensar sobre o medo dos outros, conceitualizar, né? Quer dizer, o momento que ela se identificar com alguma coisa nessa área, é onde ela vai não alinhar corretamente. Mas vai alinhar, vai sobreviver, vai, né? O programa, os atômicos, né? Para eles, existe o objetivo do imperativo genético, da fertilidade. Aonde que vamos fertilizar hoje? Com quem? Quem vamos atrair? Para qual é ali a força vital que você vai, né, viver a experiência naquele dia? Então tá tudo no corpo gráfico do desenho humano e existe organicamente, né, esse movimento todo que já está aí há muitos milhões de anos. Nós viemos evoluindo na forma, né? Então, o dilema para Ana é esse. Obviamente que ela vai estar assoberbada de medos e pensando e querendo conceitualizar tudo, né? Mas ela é uma geradora manifestante que aguarda para responder. Então, sim, ela vai observar todo aquele filme passando, aquela pressão para pensar, né, até no que não importa, querer ter certeza e ali lidando, amplificando os medos. Só que ela agora, com essa nova semântica que o desenho humano traz, ela sabe que naquele momento ela identifica e ela adquire uma consciência, ela traz uma nova semântica para a consciência dela. Não é uma coisa que ela pensou e que ela leu, que ela achou legal, né? Ela viveu, então ela confia. Não é assim tão fácil como eu tô falando. Obviamente ela pode falar da experiência dela, né? Mas é o caminho, é a consciência, é perceber lá o que está acontecendo, né? Vamos em frente aqui. Nós temos também a Bruna, né? Então, antes a gente olhou um desenho onde tinha muitos centros definidos, coloridos, né, e poucos abertos, não definidos. Agora a gente tem o contrário aqui, né? A gente tem alguém que vem, né, aí no planeta para tratar de uma força vital única, de toda essa responsabilidade com a vida, que é basicamente, né, trazer uma direção através de uma descoberta ou não. Então a gente sabe, já a Bruna, agradeço a Bruna pelo apoio, porque ela gosta de participar aí do desenho dela. Então, grata, Bruna, né, a todo mundo, e você em especial, que sempre, né, estamos juntas aqui nesse momento. E ela basicamente, então, ela é uma geradora de descobertas, né? E ela vai andando por aí, levando esse potencial para descobrir. Aí você vai lá para os centros abertos e você percebe o que ela veio descobrir. Bom, ela veio descobrir e levar a força vital para que descoberta ou não aconteça. E aí, quando você entra
no qual é o mecanismo, né, ali desse canal que é ativado, definido, aliás, no desenho dela, né, é sobre uma sincronicidade de estar no lugar certo, na hora certa, ou estar no lugar errado na hora errada, né, e ter sucesso onde outros fracassam, ou fracassar onde outros têm sucesso. Isso é um mecanismo, gente. Não é um texto, um discurso para ser julgado, né? Porque quando você fala no desenho humano que você acaba descobrindo alguma coisa, né? No caso, o canal da descoberta por conta que fracassou, porque, né, o filme apresenta ali o diálogo aqui em cima, né? Pode né, estar descrevendo um tipo de contexto, né? Fracasso. Então, esse que é o grande desafio do desenho humano, né? É que a dualidade, ela leva, né? O moderador é o tempo, mas ela leva de um extremo ao outro, né? Num determinado momento, né? Agora, ela acorda todo dia e ela vai então lá receber pressão para pensar, para sair fazendo as coisas, para descobrir questões sobre os valores, sobre sentir, sobre, né, sobre sentir, sobre sobreviver no agora. E sempre com a garganta aberta também, uma forma, oferecendo ali uma forma de expressão diferenciada, diferente. Ela não nasce geneticamente desenhada para expressar e fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Então a Bruna hoje em dia, ela tá dentro desse processo e ela fica assistindo esse filme o dia inteiro, né? E seguindo aquele som sacral, mas em algum momento que a Bruna for compartilhar com a gente, né? Todo o processo de observar o quanto de repente ela tá lá querendo fazer as coisas para provar o valor dela para ela ou para alguém, para evitar uma confrontação, para se sentir segura, né? Para ter alguma certeza, né? Estar pensando em alguma coisa, né? Não importa se interessa ou não interessa, né? Com muita pressa para resolver tudo isso, por conta de todo o potencial, que ela veio viver, né? Só que para ela vai ser sempre ali áreas de inconsistência, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer uma live, né, para o pessoal compartilhar as experiências mesmo, né, de como foram percebendo, né? Por exemplo, como foi para a Bruna perceber que 99,9% do que ela pensava, né, que antes ela não percebia, de repente não importava para ela. Toda aquela pressa, né, aquela pressão para se livrar da pressão, que basicamente é um mecanismo, né? E como que ela vivia a vida dela, né? Amplificando a pressa dos outros, amplificando. Veja, ela tem, nós temos 3 centros de consciência no corpo gráfico, ela tem os 3 em branco, aberto, né? Então, vai estar sempre lá no potencial, consciência para sobreviver no agora, consciência para um processo mental, né? Como uma autoridade externa, né? Consciência emocional, né? O que é correto para mim sentir agora, né? Qual é o medo que vai me manter viva agora, né? Qual o processo de conceitualização que é correto agora para essa situação e que dúvida é, em que pressa é que tem que resolver isso, sobre valores, né? Então, realmente é um desafio único, porque o não ser, ele vai ser de cada um, né? Não existe um não ser coletivo, né? Porque cada pessoa lá vai ter as suas áreas abertas, né? Então o desafio para ela mesmo é alinhar com ela mesma através da estratégia e da autoridade interna dela, que espera para responder. Então ela chega num lugar, né? Se ela for a primeira a falar, ela já está correndo o risco de alinhar incorretamente, né, de acordo com a natureza dela, naquele momento, e veja, não é pessoal, né, e acabar muito frustrada, né. Se ela respira e aguarda para responder para alguma coisa que, né, falam com ela, então ela tem o sacral que na hora já dá ali, então ela se disponibiliza, porque ela vai estar servindo ali de filtro, né,
para muita força vital em volta dela. Né? Então isso se chama consciência de qualidade. Né? O desenho humano não procura audiência, o desenho humano procura consciência de qualidade. Vamos lá. Então, temos também a Andrea, que é o último desenho que eu vou olhar. E Jaque, você tá aí, Jaque? Me dá um toque se você tá aí, Jaque. Eu vou dando uma olhada aqui no desenho da Andrea. Você quer falar alguma coisa, Bruna? Sim, quer escrever aqui alguma coisa agora que tá em você? Ou vai só ouvir? O que teu sacral fala? Bruna. Vamos ver o que a Bruna vai falar. Bom, Andrea. Então, Andrea, uma projetora que na hora ela sabe ali se ela está disponível ou não, né? Então, começa pela autoridade interna dela, né? E o tipo de mecânica, né? Qual é a estratégia do tipo mecânico dela que alinha ela corretamente lá no dia a dia dela. Entretanto, é na hora. Então, por exemplo, né, hoje em dia a gente às vezes fica lá pensando, amanhã eu vou fazer isso, que é uma coisa, né, homogeneizada, uma forma homogeneizada que a gente tem de se organizar, né. Para essas pessoas que são geradores sacrais, né, por exemplo, como a Bruna e por exemplo, aqui como a Andrea, né, uma projetora esplênica, né, não existe para a natureza dessas pessoas. Não existe isso. Não importa o que a que tecnologia for desenvolvida, porque é a natureza única da pessoa. Né? Então, essa semântica, ela não está inserida no processo educacional, no processo político. E, obviamente, que eu não sou assim tão inocente de pensar de que as coisas vão mudar. As coisas, elas não mudam, elas se transformam. Né? Então, a gente está trazendo à tona, né, que existe lá o mundo homogeneizado, onde a gente vai estar lá no dia a dia, inclusive a Bruna falou aqui, escreveu aqui agora, né? É sempre um grande desafio, né? Eu tento o máximo dia a dia tomar consciência disso, de todos esses centros abertos, levar consciência em todas as situações que passo. Né? Então, assim, na prática, o que eu estou tentando falar, né, que o mundo homogeneizado vai estar lá. Né? A gente não vai mudar o mundo, porque o mundo, ele em si, ele é uma força vital, a qual nós fazemos parte. Né? Então, é nesse sentido que a engenharia do desenho humano traz uma educação, né, semântica inédita, né, uma ressignificação, basicamente. Por exemplo, para a Bruna, ela acorda hoje, ela sabe que ela vai, né, viver ali o mecanismo dela, ela vai entrar num lugar, ela vai amplificar a onda emocional de alguém, né, e isso não é para a mente dela pegar e querer fazer um script, né, fazer uma agenda ali, né, não, realmente fluir através das respostas sacrais lá, ela. Já a Andrea na hora, tem a ver com a intuição, porque uma coisa é intuição, né, e outra coisa, no caso da Bruna, a resposta sacral. Isso é uma coisa que toda a linguagem, né, inédita que o desenho humano apresenta, ela mostra os detalhes, né, mostra que intuição é uma coisa que tem a ver com o centro esplênico, né, e que também é uma autoridade interna para quem é definido com essa autoridade interna. Entretanto, obviamente, né, todos temos lá uma relação de como somos desenhados para viver esse processo de consciência esplênica. Né? Mas a autoridade interna, ela é o lugar onde nós podemos confiar em nós para obter clareza do que queremos, que não vai ser lá na cabeça. Né? Vamos ver que a Bruna está falando mais coisas aqui.
Ó, que agora, né, antes ela se via muito mais reativa. Aí provavelmente é isso que eu estava falando da questão de amplificar a onda emocional, né, do outro, né, as influências externas, isso, né, agora já se policia mais, né, saber que nada é pessoal, exatamente, né, tem que toda hora estar avisando a mente lá, quando, né, ó, não é pessoal, respira, tá tudo bem, né, é uma mecânica. Bom, mas eu tenho uma pessoa especial que está estudando aqui no Desenho Humano Brasil, está fazendo a formação e é uma pessoa rica de conhecimento e de experiência, uma projetora, que vai compartilhar com a gente, então, isso na prática, né, lá da natureza dela. Já que você gostaria de compartilhar agora, eu esqueci de fazer o desenho da Andréia, olha, eu já tô, deixa eu só terminar aqui. Então, qual é aqui, né, o personagem da Andréia, do não ser? 3 centros abertos, raiz, plexo e sacral, 3 centros motores, né? Então o desafio, aliás, e tem o ego também, os 4 motores. Então, se nós olharmos para o que é definido, a projetora que na hora sabe o que precisa ser realmente ali melhorado, né, aperfeiçoado, refinado, então, e ela já tem também o papel de expressar, né, como sobreviver no agora, refinando aqui, né, aperfeiçoando esse medo aqui e organizando, logicamente, lá com a cabeça, porque ela tem o centro da cabeça e do ajna definidos. Então, uma projetora que nasce para condicionar as pessoas com uma forma consistente de pensar e organizar, logicamente, né, o que elas precisam ali para sobreviver no agora, o que precisa ser realmente aperfeiçoado, né, para sobreviver no agora. Né. Agora, aí aonde, né, da consciência emocional, né, na questão do motor para força de vontade e quais são os valores que precisam ser realmente ali aperfeiçoados, qual é a consciência emocional, em que pressa, qual a pressa correta para lidar com aquela energia naquele momento. Né? É o potencial, mas para Andréia é muita pressa, obviamente, sem saber quando parar, de evitar a confrontação, porque, né, de alguma forma o ego aberto dela tá sempre lá, né, achando que tem que fazer alguma coisa para melhorar, né? Então, com o desenho humano, entendendo que ela vai guiar a energia, que convidá-la e que a autoridade interna dela lá, esplênica, aceitar o convite na hora, ela não sabe, né? E aí ela vai então, né, trazer uma forma consistente de organizar logicamente, né, um novo saber, né, ali, fazer a coisa de um jeito diferente para aperfeiçoar e para sobreviver, né? Mas a vulnerabilidade também está lá, né? Então, de novo, mais ou menos como a Bruna, né, é uma coisa mesmo através do tempo. Você vai percebendo no seu dia a dia. Então, para a Andréia, entrou num lugar, 50% de chance que vai amplificar a emoção de alguém, 70% de chance que vai estar amplificando a energia de alguém, né? 53%, se eu não me engano, de ego definido, a vontade e a pressa do outro, né? E veja, gente, é uma dualidade, né? Aquela pressa que ela amplifica dentro da estratégia da autoridade interna dela, naquele momento, é a pressa correta e ela veio para fazer isso, para amplificar as pressas, mas a correta. Né? A questão é ela ter consciência de realmente, né, no que ela está se envolvendo, se a autoridade interna dela, se ali a intuição dela, né, na hora mostrou para ela ali que sim, ela quer se envolver com aquilo ali, né, ou que a intuição deu ali, né, na hora também ali um corpo dela que não. Então, seguir a intuição e perceber essa cacofonia emocional e pressão motora que todo instante está entrando aí, né, na hora dela, né, de forma correta ou não.
Lembrando que a pessoa vai sobreviver, vai viver, né? Ninguém está aqui, digamos assim, colocando absolutos, né? Eu não estou aqui colocando absolutos, estou colocando um mecanismo, né, que está sob influência também de várias outras variáveis, né? Vamos lá então agora, Jaque, você gostaria de compartilhar conosco agora a experiência, né, da tua, né, do teu autoconhecimento com o não ser? Recebeu aí? Ah, tá aqui, aceitar. Oi. Consegui. Oi, bem-vinda. Eu vou te apresentar, essa é a Jaque, então, projetora, e ela já está no estágio, né? Já está fazendo estágio, ela já está no nível 2, PTL2, do treinamento para analista de desenho humano, e, obviamente, né, dentro do processo aí, né, dela pessoal já há bastante tempo, Estou né, indo para o meu Jaque? 5º ano, que passa rápido, né? Quando você comenta com o pessoal, né? Chega e fala, 4 anos, não sei o que, passa tão rápido. Quando a gente vê, a gente já está no 5º, já nem percebe. Uhum. Você gostaria de compartilhar uma experiência sobre desse desenvolvimento, dessa qualidade de Eu consciência no dia a dia? gostaria, e até falar do Flex, porque Congelou, congelou aqui. caiu meu fone, e daí os fones eles caem e cai a conexão. Desculpa. Então, sim, Mery, obrigada pelo convite, né? E eu quero compartilhar a experiência do meu centro do Plexo aberto, porque todos os centros abertos, né, teria aí muitas histórias para contar. E essa semana, inclusive, eu até me surpreendi quando você, né, fez o convite hoje para mim, porque essa semana eu lembrei de uma história muito marcante, que foi né, uma explosão emocional que eu tive quando eu ainda era adolescente. Eu tinha em torno de uns 12, 13 anos de idade. E foi um episódio que se apagou da minha memória, assim, porque eu nunca entendi de onde que tinha vindo, né, toda aquela agressividade. E hoje, é claro, né, uma explicação do centro do plexo solar. A minha mãe tem o plexo definido, né, a minha mãe tem o plexo solar definido. E quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe, ela tinha lá uma sociedade com uma amiga numa loja, e elas se desentenderam na época, nem me lembro porquê, mas eu me lembro que elas se desentenderam e elas ficaram sem se falar, e essa amiga, ela morava na rua da minha casa, e ela passava lá e ficava ofendendo minha mãe, aquela coisa, aquela picuinha de vizinha, e aquilo era recorrente. E aí eu e a minha irmã manifestadora, né, aquilo foi, né, a gente foi tomando as dores da minha mãe, na época, obviamente, eu não tinha consciência. E teve um dia que ela passou, assim, na rua, e ela parou na frente e começou, né, a ofender minha mãe. E eu olhei pra cara da minha irmã, a gente se olhou assim, mas veio uma raiva, Neves, uma raiva. Que, assim, uma raiva que eu não sei de onde veio aquela raiva. Agora, imagino que era a raiva que a minha mãe estava ali, né? O corpo dela estava suportando, com aquele plexo definido. E eu e minha irmã, a gente correu para cima dessa pessoa, dessa mulher, Marilu, o nome dela. A gente bateu tanto nela, tanto nela, tanto nela, que todos os vizinhos, assim, da rua, foi horrível, um filme de terror. Ela ficou no chão. Se as vizinhas, as pessoas não tivessem interferido, eu não sei, eu acho que a gente teria matado ela. A gente bateu muito nela.
Nossa. E daí, depois disso, obviamente, ela foi na delegacia, deu o maior rolo lá. E eu me lembro que quando a gente foi na delegacia, meu pai é policial, né? Meu pai quase teve um infarto. E quando a gente foi, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Porque é como se tivesse, assim, na época, até depois, lá, será que ela possuída, alguma coisa, né? Porque tinha aquela questão de exorcismo e tal. Achou que estava possuída. Eu achei que tinha, sei lá, algum espírito, Ai, alguma meu Deus. coisa. É. Porque eu não me lembrava. Porque no momento daquele temperamento, né, explosivo, eu não me lembrava de onde veio aquela força. E isso fazem mais de 20 anos, isso tem, eu tô com 36, né, 23, 24 anos. E isso apagou da minha memória. E não por coincidência, né, que isso voltou essa semana. Me veio essa semana, porque eu estava falando, inclusive, do plexo com a pessoa. E aí, ali, eu lembrei da história. E aí caiu, eu acho que veio nas minhas células a amplificação da minha mãe, que obviamente estava amplificando, né, a raiva da minha mãe. Porque ela não podia ir lá, né, e bater na mulher. Então, para mim, ficou muito claro, dentre outros motivos, e a gente sabe que o plexo sempre ensina para a gente, né, que é uma pilha química, né, que é onde a gente está aí. E realmente é algo assim, hoje eu sinto, hoje eu nunca mais tive uma explosão de raiva depois do desenho humano. Eu senti muita raiva. É aquilo que realmente o desenho ele ensina. Os plexos abertos, eles são tidos como os desequilibrados, os loucos, os agressivos, porque a gente não tem consciência nenhuma de se afastar, né, de sair da onda. E depois do desenho humano, eu nunca mais ergui a voz para alguém, no sentido agressivo. Né? Uma coisa é se colocar e tal, se posicionar, mas depois do desenho humano, é muito claro, assim, cada vez é mais claro, nos últimos meses, principalmente, é claro a questão da onda emocional e como aquela onda, aquele nervosismo, a gente vai entrando naquele nervosismo, e como você deu no exemplo do Ra, né, do Raul, como o afastamento ele é uma medicina ali no momento. Então, é o meu depoimento, né, de uma história real, uma história real que poderia ter levado ali realmente a uma desgraça, não foi, né, graças a Deus eu tô aqui sem esse crime, mas realmente, né, a gente comete um crime ali, né, involuntariamente, muitas vezes por não ter nem, né, consciência da onde que está vindo aquelas emoções. É por isso que, né, o conteúdo do desenho humano, a engenharia simples lá do corpo gráfico é uma alfabetização mesmo. Né? O autoconhecimento com desenho humano é uma alfabetização, porque a pessoa precisa linkar essa memória, né? Que nem você está falando que você tinha apagado da tua memória esse ataque de raiva que você bateu em alguém e que agora veio forte e você identificou com a questão do condicionamento, né? Então, é uma leitura, é um processo educacional. Agora, né, você sabe que não vai achar bom, ruim, ou que tem que corrigir. Você sabe que, e você também sabe que pode acontecer de tu chegar num lugar e ter um perigo emocional ali que você nem com toda essa consciência, né, que o desenho humano traz, porque é uma força vital, né, Jaque? Tu entende isso também, né? Então, a questão do alinhamento, que eu estou falando desde o início aqui, né, que o autoconhecimento com o desenho humano é um alinhamento. Você vai alinhando com você mesmo e você se surpreende. Porque você não vai mais ser quem você pensa que é. E isso é muito diferente. Muito diferente. Obrigada Grata pela oportunidade. pela... Gratidão. E continuamos aí, né? Eu estou vendo aqui Dani Chang Human Design. Dani, você gostaria de compartilhar alguma experiência hoje? Eu não sei como é que sai eu acho que é só desligar o vídeo, né? Para eu sair agora daqui da tela. Eu sei entrar, mas não sei sair.
Você? Eu também não sei Eu como é acho que que é sai, vamos ver facilidade. aqui. Não, né? Não, não, Ah, eu tenho aqui ficou sozinho, aqui a então. tua. Eu acho que eu tenho. Bom, é muito importante, né, compartilhar esse processo educacional e o Desenho Humano Brasil está aqui como um canal mesmo para esse processo e alguém gostaria de compartilhar alguma experiência sobre realmente você ter uma visão ali de que você estava no momento condicionado e você identificou o condicionamento e perceber, quer dizer, o seu personagem, né? O personagem que nasce do nosso não ser. Alguém gostaria de falar? Dani, você gostaria de falar? Bom, vou esperar aqui se o Dani responde, mas eu vou dar continuidade aqui, então fico aguardando aqui se alguém responde. Então, pessoal, o autoconhecimento com desenho humano realmente é um alinhamento atômico. Ele não acontece através lá de toda uma, né, estratégia mental, porque existe um tecido atômico, o qual nós estamos inseridos, né? Então, de acordo com o nosso desenho, deixa eu ver aqui, vou abrir o meu agora, meu desenho, então. Então, de acordo com o nosso desenho, nós vamos estar inseridos, né, dentro deste, digamos assim, né, desse contexto de consciência da nossa geração, né, que nos mantém atomicamente ali responsáveis por áreas na vida, né? Aquilo que a gente vem condicionar o outro, né? Aqui no meu desenho você está vendo que eu tenho a cabeça lá em cima, o ajna definidos, e tenho 4 motores, os 4 motores aqui embaixo, né? Que é o que eu trago no dia a dia. Então, quando eu entro em algum lugar, né, eu trago um condicionamento para as pessoas pensarem de forma lógica, quer dizer, quererem entender alguma coisa, né? E eu trago 4 motores para que, né, esse entendimento aconteça, né, de alguma forma relacionado à sobrevivência no agora, né? Então, qual o lugar, né? Como amar o outro, o centro G, a identidade, né? É sempre o espaço que eu tenho para as pessoas, né, vão se identificar, né, com algo ali. Tem motor para isso, tem motor para sentir, para ter vontade, para ter pressa, para ter energia, para lidar com essas questões de amor e direção, sobreviver no agora, né? E uma forma lá diferente de expressão, por conta que a minha garganta é aberta, né? Dan está falando aqui, eu percebo que meu plexo todo aberto me faz fugir muito da confrontação, tentando cada vez mais ouvir o esplênico. Exato, esse é o processo mesmo, né? É a experiência, né? E é bastante abstrato para o não ser, para o nosso não ser, né? Então leva um tempo, né? O adulto que chega no desenho humano, ele vai passar por esse processo de descondicionamento celular. Aqui também eu tenho o plexo solar definido e toda vez que eu fico condicionada e não ouço, né, entendo minhas ondas emocionais, né, as minhas ondas e explodo. Né? Então, eu não conheço teu desenho, Mestre, Gomes, né? Mas sim, um plexo solar definido, tá vendo o meu aqui, né? O meu centro do plexo solar, ele é definido pelo centro do ego e pela raiz. E a raiz ainda leva, né, o meu ego lá para o meu sacral e alimenta lá uma portinha 59 lá que aponta de novo para o plexo, né? Então é uma bomba atômica de motor aqui para sentir, né? Específica,
né? No caso, né, sensibilizar o outro, né? A sua própria necessidade material se torna uma grande piada no fim do dia, e focar no que vai ser corrigido para que, então, né, nós continuemos aí sensitivos à necessidade material do outro. E, assim, em resumo do resumo. Então, sempre levando lá emoção, ou a onda vai estar lá em cima, ou lá embaixo, ou em algum lugar, mas sempre envolvida com essa questão mesmo, né, tribal, porque é o que ativa o meu centro esplênico. Então, no teu caso, Gomes, você, né, dependendo do canal que define, né, lá o teu centro plexo solar, a gente pode daí, né, compreender quão única, né, é aí a tua responsabilidade atômica de condicionar as pessoas a sentirem, né? Que a pessoa que é definida emocionalmente, ela precisa de tempo para sentir. Através do tempo, ela vai. Vamos ver aqui. A Bruna está falando no momento, meu pai está passando por um problema grave de saúde. Eu estou muito atenta a toda essa bomba emocional que estou recebendo dos outros e é realmente incrível poder analisar isso tudo. Exato, Bruna. E outra coisa, o tempo dos neutrinos tem definido o plexo aí já faz, eu não me lembro, mais de 30 dias, se eu não me engano, 20, 30 dias. Então, não só você está lidando, né, ali com toda a frequência à tua volta, mas você está lidando com um condicionamento global do plexo. Todo mundo, né? Eu tenho falado nas aulas para o pessoal que tem o plexo aberto, né, para ficar atento lá, né, nesse discurso emocional, né? Porque quando o plexo solar, e é o canal definido com a garganta, que leva o sentimento para a garganta lá, então expressões muito, a emoção conseguindo chegar na garganta, né? Lembrando que dentro da sua estratégia, da tua autoridade interna, é correto a expressão lá emocional, se, né? Porque veja, o grande desafio é que o centro não definido, aberto, né, é justamente aonde você vai estar. Né? Então, a pessoa que tem o plexo aberto, ela nasce para confrontar. Agora, quando, como, com quem que é correto, aí existe o alinhamento de acordo com a estratégia de autoridade interna, que fica muito abstrato para o não ser, né? Então, o não ser lá, a mente que pensa, que pensa, que pensa, que pensa sobre si, ela vai problematizar, porque a mente ela é desenhada para o isso e o aquilo. Essa é a forma mecânica de como a mente mede o isso e o aquilo, o isso e o aquilo. Né? Então, a mente precisa problematizar. Hoje em dia, se você pegar o discurso da mídia, né, a base é essa. Nas propagandas, né, como as pessoas são homogeneizadas, né, pela essa forma homogeneizada né, da mídia. Basicamente cria um problema e traz a resposta. Cria um problema e traz né, a solução. Né? O discurso ele vai estar, se você pega lá, ele vai estar todo assim sempre. Né? Então, a semântica é diferente que o desenho humano original, né, propõe. É perceber que existe uma diferenciação. Então, vamos olhar para essa diferenciação. E vamos começar por nós mesmos, né? Que é o que o desenho humano propõe na análise fundamental. É fundamental alinhar-se com você mesmo, que significa viver o seu desenho, né? Comprovar você mesmo, que lá no seu dia a dia aquele personagem daquelas áreas abertas que é o seu potencial, né? Então o personagem do não ser, né? Ele não é um vilão, ele não é bom, ele não é ruim, ele é o grande aventureiro, né? Então ele tem um papel que é o papel de ter o espaço para todo o potencial da pessoa. Entretanto, dentro da dualidade também traz a inconsistência, né? E se torna também a grande vulnerabilidade, né, daquela pessoa, porque lembrando que o programa, né, dos neutrinos e toda esse tecido atômico, ele está trabalhando pró-vida. Né? Então,
nós, no Desenho Humano Brasil, os analistas, né, que estão formados, o pessoal que está em formação, né, fazem a educação fundamental, depois entra no profissional, depois do PTL1, que são 3 trimestres, né, as pessoas começam, então, a fazer o estágio delas, né? Então, uma pessoa que chega no desenho humano, ela vai, e ela é correto para ela, né, entrar nessa formação, trabalhar com desenho humano, então ela vai passar aí por um treinamento de 3 anos e meio, né? E existe na educação fundamental, onde é especialmente para a pessoa o processo, né? Não é um curso né, de certificação profissional, mas é o pré-requisito para quem quer fazer daí a formação profissional. Então, um currículo de 3 anos e meio, né, para o analista, realmente poder absorver, né, esse conteúdo de forma organizada, estruturada, né, pelo Hauru Hu, e começar a poder, então, né, trazer a visão realmente profissional, né? O Ra sempre falava que o analista lá certificado, que ele fez o curso todo instante que ele vai estar falando, ele vai estar usando 10% do conhecimento dele na sentença dele, né? Porque é necessário esse espaço para que nós, então, começamos realmente a viver a dualidade das coisas, né? Trazer para uma neutralidade, né? Realmente, né? A comunicação subatômica que está acontecendo ali entre as pessoas, né? Que a gente se relaciona, porque não é pessoal, né? No fim do dia, né? O ser humano, todos nós aí prezamos pela vida, mas estamos dentro desse programa evolutivo e no momento de profunda transformação. Gente, eu ficaria mais 3 dias aqui falando com a minha garganta aberta. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, senão a gente vai fechar aqui. Acho que ninguém mais quer falar. Ninguém aceitou ou não o convite. Eu acho que é isso. Ok? Perfeito. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos continuar compartilhando esse conhecimento básico do desenho humano, né? Porque o próprio Hauru Hu, quando ele montou o website lá do Jovian Archive, que é o site oficial de desenho humano, né? Ele criou uma área que ele chamava, né, de a biblioteca onde qualquer pessoa pode entrar e com aquilo que está lá, com aquela base, né, a pessoa pode se empoderar e ter o conteúdo que ela precisa para o processo dela, né, para começar esse experimento de praticar, trazer, né, de forma empírica estratégia e autoridade interna para a sua vida, né? Então, é muito simples, né? Não há necessidade de metros e metros e metros, né? de informação, porque é simples. São 9 centros. O que é colorido definido são forças vitais. É além do que energia. É força vital, né? Específica dentro, né? De uma programação atômica ali que se transforma num comportamento, né? E aí, então, você só precisa compreender essa dualidade, né, do que as áreas que não são coloridas no desenho vão ser as vulnerabilidades, mas, ao mesmo tempo, são o potencial, né? E começar a olhar por aí, né? Então, teremos um caminho inédito para desenvolver uma nova semântica aí todos juntos, né? Não só linguisticamente, mas empiricamente, né? Nas relações com o nosso entorno e com as pessoas à nossa volta. Gratidão, meu professor Hauru Hu, que trouxe esse sistema para o planeta, estruturou, e que eu, Desenhando Brasil, a Escola Internacional, o Jovian Archive, temos a responsabilidade de mantê-lo na sua originalidade, né?
conhecimento genuíno você encontra aqui. Um forte abraço para todos e até o próximo momento. Tchau, tchau.